Aleluia. Irmãos, que noite fantástica. Eu estava me preparando para essa noite, já tem 15 dias, mas na hora que o Ricardo me encontrou ali atrás e falou: gostaria que você trouxesse uma palavra no culto Blast, uma palavra subiu ao meu coração. E essa palavra chama-se paternidade. E hoje nós vamos falar sobre paternidade, vamos nos encontrar, vamos nos localizar onde é o exato lugar da paternidade. Amém? Mas antes disso, vamos à nossa confissão. Deixa eu ficar um pouquinho mais longe aqui. Vamos lá? Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja, e o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Vou já tomar minha água, senão depois eu esqueço. Deus é bom, irmãos? Quando alguém fala assim, Deus é bom, você responde como? Então vamos lá. Deus é bom, irmãos? Em todo o tempo Ele é bom, amém? Então eu estava falando para vocês que a gente vai falar sobre paternidade. Eu, em especial, tenho uma experiência fantástica, eu vou contar ao longo dessa ministração para vocês, mas eu acredito que nessa noite aqui, ou temos pais, ou temos filhos. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é filho? Aquele que não levantou a mão, eu vou entender que você está numa categoria intermediária, talvez numa outra ocupação, você não contou para a gente, mas eu vou entender que não é pai, é filho, amém? Amém. Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15 ao 17. Romanos 8, 15 e 17. Vamos ler aqui. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos. Eu quero te convidar a participar comigo dessa noite, irmãos. Quando nós abrimos nossa boca, seja para fazer uma confissão, uma declaração, ou seja para a gente compartilhar da palavra de Deus, é muito importante que você se manifeste. Deus está se movendo nesse lugar. E se você vai tomar posse de tudo que nós vamos falar aqui nessa noite, você vai precisar dizer com a sua boca algumas coisas. Então vou repetir aqui. Baseados no qual clamamos Abba Pai. Você já se perguntou o que significa a palavra Abba? Eu acho que alguns já ouviram falar sobre isso. A palavra Abba é uma palavra oriunda do aramaico. É uma palavra que ela resume algumas características desse relacionamento de pai e filho. Ele é uma coisa como, sabe quando a criança está aprendendo a balbuciar o nome do pai, e aí fica aquela briga entre a mãe e o pai, o que fala primeiro, se falou papai, se falou mamãe, aí a criança fala, papai, falou papai, não, falou mamãe, sabe aquela coisa? Abba é quando a criança, que usava o dialeto do aramaico, começava a falar, então ela começava a balbuciar, ela começava a falar assim, ababá, bababá, como se ela estivesse balbuciando alguma coisa. E isso quer dizer papai. Se a gente fosse traduzir isso para o português literal, seria algo como papai. Mas é mais profundo do que isso. Deixa eu ler aqui para vocês o que essa palavra significa. Abba é uma palavra que significa simplesmente pai, e que expressa um sentido íntimo do relacionamento entre pai e filho, onde a ternura, a confiança e o amor são combinados em uma única expressão, algo muito próximo daquilo que a gente usa papai. Meu filho, quando me chama, ele não me chama assim de longe, pai, pega água para mim. Mas quando ele quer me agradar, meus filhos, que eu tenho 3, eles viram para mim e falam assim, papai. Não é verdade? Você não fala assim com o seu pai? Quando você quer alguma coisa, papai, aí fica fazendo assim, Ô papai, sabe aquela coisa? A gente fala assim com Deus também. Essa é a maneira que Deus escolheu. E essa é a maneira com que Jesus fala com Deus. A gente vai encontrar na Bíblia inúmeros versículos onde Jesus, quando vai falar de Deus, ele fala assim,
Eu não vou ao céu, ele diz, eu vou ao Pai. Quando ele vai falar assim, meu Pai que está no céu, e ele vai falando meu Pai, meu Pai, meu Pai, e em todos esses lugares é encontrada a palavra Abba, por conta do relacionamento. Então Jesus nessa noite vai falar conosco, o Espírito Santo de Deus vai nos trazer uma revelação a respeito de paternidade. Vamos falar também sobre orfandade. Temos inúmeros casos de órfãos no mundo, mas temos inúmeros casos de orfandade, órfãos de pais vivos, órfãos que conhecem os seus pais. Nós vamos tocar nesse assunto. Esse assunto é extremamente importante, porque quando a gente entende quem somos nós em Deus e quem Deus é em nós, nós temos uma nova maneira de enxergar o mundo. Nós temos uma nova maneira de enxergar as pessoas. Nós nos relacionamos com as pessoas de maneira diferente. E principalmente, nós nos relacionamos com Ele como sendo um Pai. E não só um Deus distante. Amém? Deixa eu voltar para o meu roteiro. Eu tenho bastante coisa para ler aqui. Vou tentar ser bastante resumido, porque tem muita coisa interessante que eu anotei para a gente poder compartilhar. Quando nós aceitamos a Jesus, então nós chegamos na igreja, somos introduzidos ao corpo de Cristo, vamos começando a ouvir falar sobre Deus. Estamos vindo de uma rotina, talvez, onde a gente lembra de Deus quando a gente lembra que a gente esqueceu a chave dentro do carro. A chave está lá dentro, você fechou a porta e fala assim, meu Deus, essa é a única relação que nós temos com Deus. Não é verdade? Quem, quando estava no mundo, acontecia alguma coisa, falou assim, meu Deus, tem que fazer. Essa era a única maneira, mas agora não, agora nós nos relacionamos com Deus como Pai. Amém? Jesus se referia a Deus como Pai, pois ele tinha um entendimento perfeito de quem o Pai é. Ele inclusive nos ensina como devemos orar, como funciona a oração do Pai Nosso. Olha que a oração já tem um nome, Pai Nosso. Então quando ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Será para se perguntar por que a palavra de Deus nos ensina a orar dessa maneira e dizer santificado seja o teu nome? Será que nós, na nossa condição, conseguimos santificar a Deus ou tornar Deus mais santo ou menos santo? De forma alguma. Deus é santo na medida completa, na plenitude da santidade. E não há nada que nós façamos para que Ele seja mais santo ou menos santo. Mas nós podemos fazer ações que o santificam. Amém? Quando você levanta pela manhã e ao escorregar da cama, você coloca os seus pés no chão e você diz, Pai, que eu posso fazer tudo para a tua honra e tua glória. Seja comer, seja beber, seja andar, seja trabalhar. Que em tudo eu te glorifique. Amém? Aleluia, o Senhor é bom. Em todo o tempo. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Depois a gente acerta ali atrás do... A característica de Pai talvez seja a característica mais marcante de Deus. Ele é Pai. Inúmeros versículos, como eu falei, trazem a palavra Pai. Quando Jesus fala de Pai, Ele se relaciona na maneira completa e é isso que nós vamos viver. Mas nós vivemos um problema no mundo que é a questão da orfandade, como eu estava falando. Deixa eu mostrar alguns números para vocês. No mundo existem 143 milhões de órfãos. No Brasil são mais de 3 milhões e 700 mil órfãos. Existem mais de 40 mil crianças esperando por adoção. Mas existem os órfãos de pais vivos. Os órfãos que têm pai, mas é como se não tivesse. E o diabo tem atacado a nossa geração com relação à paternidade exatamente por isso, porque ele sabe que o reino de Deus é construído com base em paternidade. Não há como discipular alguém, não há como enviar alguém não sendo pai. A palavra do Senhor diz lá em Malaquias que no fim dos tempos Ele enviaria o espírito de Elias para trazer de volta o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. E Ele usa esse termo de Elias porque Elias foi um pai espiritual fantástico. Ele soube discipular Eliseu, ele caminhou, ele deixou o seu legado para Eliseu. Para você ter uma ideia da paternidade de Elias sobre a vida de Eliseu, Elias tem 12 milagres catalogados na palavra de Deus. Eliseu tem 24, o dobro de Elias. Você entende que paternidade é um princípio quando você vê que João Batista está batizando geral.
está pregando, as pessoas estão correndo para o deserto, estão indo ouvir o que João Batista está falando, mas uma hora ele chega e diz: mas virá aquele que virá e eu não sou digno sequer de amarrar as sandálias dos seus pés. E esse é Jesus. E aí você vai falar para mim assim: ah, mas é Jesus, né? Não, Jesus diz: se você crê, você fará obras iguais ou maiores do que as minhas. Um pouco mais para frente a gente encontra Pedro passando pelas ruas e as pessoas colocando os enfermos na rua, esperando que pelo menos a sombra de Pedro passasse e os curasse. Uau! Isso é princípio de paternidade. Nossos filhos vão subir nos nossos ombros para fazer o dobro daquilo que nós fizemos. Eu me lembro perfeitamente um dia quando o pastor Vinícius me chamou aqui na frente, chamou o Tiago e estava dando uma palavra para o Tiago, e aí ele disse assim, me chamou e falou assim: você está pronto para ver o seu filho ultrapassar aquilo que você fez? Eu falei: eu não só estou pronto, como eu quero patrocinar isso. Hoje eu vejo, voltando do Rema, a gente vem dentro do carro, e antigamente era o Guga, hoje é o Rafael, e eles vêm no carro falando: uau, que aula foi essa? O que a gente aprendeu? Meu Deus, como é que pode isso? Não sei o quê. E eu olho pelo espelho lá atrás e meu coração se enche de orgulho. Eu falo: meu Deus, com 16 anos ele está nessa pegada. Aos 16 anos eu estava na fossa, chorando. Lembra, né, que eu contei para vocês que eu chorava com o espelho? Vocês lembram disso? Quem lembra aqui? Aos 16 anos eu estava perdendo tempo demais. E o Tiago já está voando. Nossos filhos vão subir nos nossos ombros para fazer o dobro daquilo que a gente fez. O Davi vai ser 2 vezes maior que o pastor Ricardo. O Guga, a Sara vão ser 2 vezes maiores do que o pastor Edson e a Vivi. Os seus filhos, Luara, vão ser maiores do que vocês já foram. E isso cabe para todos nós. Amém, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas há um dilema na paternidade quando nós falamos de Deus. Nós transferimos para Deus, infelizmente, de maneira automática, a gente transfere para Deus o que a gente conhece de paternidade. Infelizmente, em muitos casos, para não dizer em todos, as nossas relações com os pais não são perfeitas. E jamais vão ser. Mas a gente às vezes tem alguns problemas sobre os quais vamos vencer esta noite. Amém? Quando você ouve falar de pai, você talvez associe isso ao seu pai. Deixa eu te contar uma história. É uma história fictícia, tá bom? Havia um cara chamado João. Esse cara João, ele começou a montar uma empresa, ele começou a produzir algumas coisas, ele começou a ver que estava dando certo, comprou uma máquina, começou a produzir algumas peças e começou a vender. Depois comprou mais uma máquina e começou a produzir, e foi vendo que estava dando certo. E um dia se aproxima dele um cara chamado André. Tem algum André aqui, só para eu não ter que trocar o nome? Vocês não vão gostar do nome André depois, então por isso que eu estou perguntando. E aí esse André se aproxima e fala: olha, cara, que bacana esse negócio que você faz, né? Eu sempre gostei muito dessa área aí, eu estava pensando, o que você acha da gente entrar junto nesse processo? Eu falei: pode ser uma boa ideia. O que você pretende? Não, eu tenho um carro, vou vender meu carro, se tiver carro também, se quiser vender, a gente compra outras máquinas. Empolgou, vamos fazer isso. Entendeu, Osmar? Vamos fazer isso, vamos partir, vamos para cima. E aí o cara foi, e eles compraram mais máquinas e ampliaram o negócio, começaram a crescer muito, muito, muito. Alugaram um salão, todo dia pela manhã eles abriam a porta e viam aquele monte de máquina trabalhando, aquela coisa linda. Uau, fantástico. E aí o André falou: eu vou vender minha casa, vou vender meu carro para colocar dinheiro aqui. O que você acha de você fazer o mesmo? Vou fazer o mesmo, vou vender minha casa, vou vender meu carro. E esse cara bota toda a vida dele, todo o empenho dele nesse sonho para acontecer isso. E eis que um dia pela manhã, o João chega para trabalhar, ele abre a porta. No que ele abre a porta, está tudo vazio. E aí ele olha para o lado, já tem gente batendo na porta dele, ele descobre que o André roubou ele. Levou tudo que ele tinha. Agora ele tem uma dívida, não tem casa, não tem carro, está com a vida destruída, os devedores estão batendo na porta. Ele tem que começar a se levantar. Com a vida toda arrebentada, ele começa a se reconstruir, começa a tentar de novo, começa a fazer. E aí ele vai, devagarinho ele já sabia como fazer aquele negócio funcionar, então ele compra uma outra máquina um pouco menor para tentar fazer. E um dia ele está numa festa de aniversário, um cara se aproxima dele e fala assim: cara, que legal esse negócio que você faz aí.
Será que a gente não conseguiria fazer isso num nível maior? Ele já olha para o cara, dá um passinho para trás, mas continua ouvindo, né? Aí eles falam, o cara começa a dar um monte de ideia, ele começa a vislumbrar que o negócio dele pode ser grande de novo, que ele pode ganhar dinheiro. Quando de repente ele fala assim, não, então beleza, depois você me liga e tal. E aí o cara estava indo embora, ele falou, amigo, desculpa aí, cara, nem te perguntei seu nome. Aí o cara vira para ele e fala assim, André. Meu Deus. Você faria negócio com esse cara? Por que não? Porque o nome dele é André? É o único motivo pelo qual você não faria negócio, porque o cara chama André, você não vai fazer mais nada com ele, é isso? Vou perguntar de novo, você faria negócio com esse cara? Não, porque você está com medo. E é natural, o nosso cérebro remete a algumas coisas, automaticamente a gente linka algumas coisas na nossa mente e a gente pensa, André, bandido. André, bandido. A conta é fácil de fazer. E aí quando você vem para Deus, você vem para a igreja, você é apresentado a um pai. E aí você lembra do seu... Ah, vocês não estão me acompanhando. Quando você vem para a igreja, você é apresentado a um... E você lembra do seu... Aí que pega. Por quê? Talvez você tenha tido um pai autoritário. Talvez o seu pai não chamava o seu nome para coisa nenhuma, a não ser para dizer, ó moleque, essa bagunça aqui no seu quarto. Vem arrumar, senão eu te arrebento. Quem teve um pai assim, não levanta a mão, não levanta a mão. Não levanta a mão, porque vai ter outros pais aí. Talvez esse pai, ele procura uma oportunidade. Você fala assim, não é possível. Quem já se sentiu ilegal em casa de estar deitado no sofá às 3 da tarde? Quem já falou assim, acho que isso aqui é, em algum nível isso aqui é ilegal. Tipo assim, meu pai vai me ver, aí quando o pai vem, você já se senta, como se fosse ilegal estar sentado ou deitado no sofá. Quem já se sentiu assim? Pode levantar a mão. Ilegal de estar deitado no sofá às 3 da tarde. Porque seu pai era autoritário, porque seu pai não deixava você. Meu pai era um pouco assim, ele deve estar assistindo. Licença poética aqui, pai. Meu pai me levantava às 6 horas da manhã para fazer nada. Nada. E eu falava assim, pai, eu vou levantar às 6 da manhã para ficar mais tempo sem fazer nada. Ele, tem que levantar cedo. O cara não pode dormir até 9 horas da manhã, não. Aí eu levantava, lavava o rosto. E não era lavar o rosto. Espera aí, eu tenho que dar detalhes para vocês. Ele fazia eu pegar uma concha de água assim, ó, e jogar na água. Meu Deus do céu. Mas até hoje eu não consigo acordar se não fizer isso. Então foi bom, viu, pai? Obrigado. Talvez você tenha tido um pai autoritário e quando você ouve falar de Deus, você transfere isso para Deus. E aí está um grande problema. Eu tenho visto pregadores de púlpito, obviamente não desse, mas pregadores dizendo de que Deus, se necessário, vai colocar uma doença na sua vida para poder te ensinar algo. Quem já ouviu algo assim? Muitos de nós já ouvimos. Muitos de nós já ouvimos que, se for preciso, Deus te levar para um hospital com câncer, para que Ele possa salvar a sua família, Ele vai fazer. Mentira do diabo. Deus não pode curar num dia e botar doença no outro. Deus não está no negócio de te dar prosperidade e porque você se comportou mal, Ele tira no dia seguinte. Deus não é esse tipo de pai. Você precisa ter a consciência de que pai é Deus e Deus não é esse tipo de pai. Deus não está no negócio de te colocar um câncer para te ensinar alguma coisa. E eu fico indignado porque hoje eu aprendo e eu vejo quanto tempo eu passei ouvindo esse tipo de coisa e dizendo, pode ser, de fato. Meus familiares estavam lá no enterro, ou meus familiares estavam lá no leito de morte, e aí um resolveu aceitar Jesus. Que Deus é esse, gente? Veja só, eu vou falar uma frase e eu quero que você complete para mim, tá bom? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, e se Deus for contra você? Para onde você vai correr? Você já pensou que absurdo isso? Quer dizer, se Deus está no negócio de colocar uma enfermidade na minha vida, e eu digo, se Deus é por mim, quem será contra mim? Na hora que Deus está contra mim, eu tenho quem para correr?
Eu não tenho ninguém para onde ir. Se Deus é o Deus que me coloca em enfermidades, o que eu vou fazer da minha vida? Então Deus de fato não é esse. Mas talvez você não tenha tido um pai autoritário. Talvez você tenha tido um pai omisso. Um pai permissivo. Mas eu me lembrei de uma coisa aqui que eu não posso deixar de falar. Eu tive um vizinho muito amado, muito querido, uma pessoa fantástica. Alguns aqui conheceram ele. E ele em algum momento da vida conheceu a Jesus. Ele tinha um problema sério com drogas. Em algum momento ele conheceu a Jesus e entrou numa igreja onde se pregava isso. Era um Deus de punição, era um Deus de castigo, era um Deus que estava esperando qualquer oportunidade para sentar o porrete nele. E eu lembro que ele tinha essas quedas com droga e ele vinha para mim e falava assim: cara, ora comigo, cara. O que foi? Cara, eu caí de novo. Eu falei, mas você está tentando? Não está? Estou tentando, mas eu não estou conseguindo. E eu tenho certeza que Deus está bravo comigo. Eu falei, Deus não está bravo com você, cara. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não tem nada que você faça que pegue Deus de surpresa. Deus não vê você caindo em alguma coisa que você já não fazia mais e fala, estragou tudo que eu tinha feito. E agora? Começar tudo de novo, né? Estragou? E eu falava isso para ele, eu falei, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais e nem para que Deus te ame menos. Mas ele era tão preso por uma culpa que machucava ele. Esse negócio conseguiu entrar na cabeça dele. E vários meses atrás, ele se jogou da ponte aqui da Bandeirantes. Ele se matou. Foi uma morte trágica, violenta, estúpida. Porque o diabo conseguiu dizer para ele que Deus é um Deus de punição. Que se você não atentar, ele vai te pegar. Sabe, irmãos, a ideia que a gente tem da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é que o Espírito Santo é uma pomba, sabe? A gente sempre ouve essa ilustração e de fato ela é usada quando o Espírito Santo vem e desce sobre Jesus sendo batizado. Mas não funciona assim. Uma pomba que se faz assim, e ela, e voou. Sabe aquela coisa, a gente estava num clima aqui, alguém tossiu, o Espírito Santo foi embora. Eita, se assustou. Funciona assim. Por outro lado, Deus também não é aquele cara que está com o porrete assim na mão. Errou, né? Aí ele está assim, para tentar te pegar. Só que aí nisso vem Jesus e entra na frente dele e fala assim, não, calma. Espera. Eu morri por ele, calma. Ele fala, não fosse Jesus aí, eu te quebrava no pau. Mas agradece ele aí. Você está entendendo que a gente tem imagem criada a respeito dessa trindade como se fossem pessoas diferentes, em primeiro lugar? E essa caricatura zoada de Deus, que é, em sua essência, amor, nós precisamos aprender sobre paternidade. Como eu falava para você, talvez você tenha tido um pai permissivo. Sabe aquele pai que pode tudo? Pai, posso fazer tal coisa? Pode. Pai, posso sair? Pode. Posso voltar 1h da manhã? Pode. Pai, eu posso... Pode. Mas que nem te falei o que era, mas não, pode também. Sabe aquele pai que é um pai legal até para os outros, né? Eu achava muito legal o pai de um coleguinha meu, que ele deixava tudo. Tudo que ele pedia, o pai podia fazer. Virou bandido. Mas talvez você tenha tido um pai que não ligava muito para as coisas, ou que ele dizia que ia fazer e não fazia. Sabe aquela coisa que o pai fala assim, 12 horas, Davi, 12 horas sem celular. Aí está lá o Davi, faz uma gracinha, vai, pode voltar para o seu celular, vai. Sabe aquela coisa, um pai permissivo? E aí você vai para Deus e acha que Deus é igual, só que não. Deus cumpre o que Ele promete. Deus é o Deus que na antiga aliança prometeu que destruiria o povo se eles não se arrependessem. E fez. Deus é o Deus da arca, mas é o Deus do dilúvio. O que Ele promete, Ele faz. Não acaba tudo em pizza. Não acaba de uma maneira permissiva. Nós
devemos nos esforçar e crescer em Deus. Porque não é deixa a vida me levar, a vida levar eu. Amém? Aleluia. Dito seja o nome do Senhor. Às vezes você acha que Deus é um Deus tão distante, tão ausente, porque o seu pai foi assim. Então quando você relaciona pai com esse pai, você percebe que alguma coisa não está batendo. Talvez o seu pai foi ausente e aí você tinha preocupação em às vezes chegar para ele e falar assim, batia lá na porta do quarto e não vou falar não, né? Deve estar ocupado lá, um monte de coisa para resolver, eu vou lá falar que estou triste porque minha namorada me deixou, não vou, né? Ou, puxa, eu estou com um problema aqui na escola, eu não vou lá incomodar meu pai, né? Vai que ele tem um monte de coisa importante, ele chegou estressado aí, já vi que ele está preocupado com um monte de coisa, eu não vou. E aí você transfere isso para Deus. E aí você não consegue pedir para Deus algumas coisas porque você pensa, Deus vai pensar na gripe do meu cachorro, sendo que tem fome na África, tem uma guerra na Ucrânia agora. E eu chego para ele e falo assim, Deus, sabe meu emprego? Não estou muito contente lá. Aí acho que ele pensa que Deus fala assim, dê graças a mim que você tem emprego, vai procurar fazer outra coisa. Sabe? Me vinha com coisas maiores, me vinha com essas bobagens, não. Quando você tiver uma coisa importante, você me procura. Enquanto isso, eu estou aqui resolvendo a fome na África. Beleza? Talvez seu pai tenha sido ausente. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os pais. Nós temos a responsabilidade de transmitir a Deus para os nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de sermos a imagem de Deus para os nossos filhos. Então, quando você observar a paternidade divina, entenda que você tem a responsabilidade de, quando os seus filhos olharem para você, falarem, meu pai é a figura mais próxima que eu conheço de Deus. É a figura mais preocupada, é a figura mais que me ama mais, que me cuida mais, que me protege mais, que me dá provisão, que me dá abrigo. Esse é meu pai. Você tem a responsabilidade. Nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade como pais, de sermos referência de Deus para os nossos filhos. Nós temos essa responsabilidade. Amém? A gente precisa resolver essa questão da paternidade. Como eu falei para vocês, essa semana eu liguei para o meu pai. Eu não tive um pai biológico. Minha mãe, é uma longa história, não vai dar tempo de a gente contar aqui, mas minha mãe acabou engravidando e o rapaz lá, o meu pai biológico, sumiu. Ele disse que ia comprar cigarro. Vocês estão rindo, é isso? Eu estou contando a história triste. Pô. Falou que ia comprar cigarro e não voltou. Não é legal vocês darem risada disso aí, mas beleza. E aí, aos 7 anos de idade, eu conheci meu pai, o Abelardo, né? Como alguns de vocês conhecem meu pai. Ele que fala assim, daquele jeito gostoso. E eu tive eu fui um adolescente meio bagunçado, assim, sabe? Pra você ter uma ideia, eu chorava de fossa com 16 anos. Então, você mede aí como é que minha vida foi meio bagunçada. Então, eu dei um pouco de trabalho para meu pai. E eu sinto que meu pai também, em algum momento, deixou algumas coisas que acontecessem. E eu estava com isso acumulado, sabe? Anos e anos e anos e anos e anos. E eu estudando essa ministração essa semana. Eu estava lá no meu escritório, estava sozinho. E eu estava ouvindo eu mesmo pregar para vocês aqui. E falei, eu preciso ligar para meu pai. E eu liguei para ele e eu falei assim, ô pai, eu estou precisando dizer algumas coisas para você. Ele, pode falar, filho. Meu pai, queria dizer para você que você é o melhor pai que eu podia ter. Queria dizer que Deus não podia ter feito algo melhor do que me dar você como pai.
Eu quero dizer para você que eu honro a sua vida, que eu reconheço a sua paternidade. Que eu te peço perdão, Pai, por todas as vezes que eu fui desrespeitoso, por todas as vezes que eu falhei contigo. E ele virou para mim e falou assim: eu também quero te pedir perdão. Meu Deus, aí foi uma choradeira, irmãos, uma choradeira. Ele chorava de lá, eu chorava de cá. E depois que eu desliguei o telefone, sabe, tinha um ambiente, uma presença tão santa do Espírito de Deus, selando algumas decisões que me dão autoridade para falar de paternidade com você nessa noite. E eu quero te desafiar a fazer o mesmo, sabe? Eu não sei como é a sua relação, eu não sei que tipo de pai você teve, mas você precisa tratar a questão da paternidade na sua vida. Se seu pai está vivo, liga para ele, conversa com ele, pede perdão, libera perdão. Se seu pai não está mais vivo, já foi, libera isso, libera perdão. Assim, eu estou livre disso, eu não quero mais guardar isso. Talvez você diga para mim assim: Felipe, mas meu pai não mudou, meu pai é o mesmo ausente, é o mesmo permissivo, é o mesmo autoritário. Meu irmão, não é com ele que eu estou falando, eu estou falando com você. Você precisa tratar isso. Você chegou aqui nessa noite para ouvir essa palavra, então você tem que tomar essa decisão. Você tem que aceitar dizer isso. Pai, me perdoa. Pai, eu errei. E eu quero retomar. E Deus vai te dar uma autoridade. Olha, eu creio em um avivamento que vai acontecer na sua vida a partir do momento em que você fizer isso. A falta de pai te deixa sem destino. A falta de pai te deixa com barata tonta. Eu vou contar para vocês aqui algumas características do órfão. Nós precisamos fechar essas brechas, irmãos. Eu falava para o Wanderson um dia desses que a gente tem uma propensão a ir entulhando coisas. Sabe o quartinho da bagunça? Ele falava para mim assim: Felipe, eu tenho a impressão de que depois que eu me converti, tudo piorou. Tudo piorou, cara. As coisas não estavam tão ruins quando eu falei assim: não é isso. A verdade é que quando Jesus vem, Ele traz luz e você enxerga a bagunça que está lá dentro. Antigamente você só ia acumulando, sabe? Então, às vezes você está guardando entulhos, mágoas do seu pai e está juntando. Fala: não, outra hora eu mexo com isso aí. Não, mas o dia dos pais, não, feliz dia dos pais. Depois eu mexo, vai guardando. Só que vai chegar uma hora que você vai querer guardar alguma coisa e você não vai conseguir, porque está tão cheio lá dentro. E uma noite como essa te convida a limpar esse quarto e liberar espaço para que o Espírito Santo preencha. Amém? Deus é bom em todo tempo, aleluia. Uma das características mais fortes do órfão é que ele se relaciona com Deus como um empregado, só consegue enxergar Deus como se ele fosse escravo, como se ele fosse servo, mas não servo no sentido de servir, de se doar, servo de, vai lá, vem para cá. Vamos ler lá eu queria ler com vocês em Lucas 15, mas eu não vou ler tudo, eu vou contar para vocês. Todo mundo aqui conhece a parábola do filho pródigo? Levante sua mão para participar comigo. O filho pródigo, então, para quem não conhece, ele pede a parte dele da herança, porque ele quer viver a vida, ele quer falar assim: eu quero viver minhas experiências, eu quero ter as minhas coisas, então me dá aqui minha parte e eu vou meter marcha, como dizem os meus filhos. Meter marcha que fala, né? E eu vou vazar. E aí ele vai, tem um tempo, ele vai gastando dinheiro, vai consumindo, de repente ele encontra uma grande dificuldade no lugar onde ele está, uma crise acomete ele perde todo o dinheiro, e ele começa a se ver com a necessidade de trabalhar para as pessoas. Ele vai trabalhar com pessoas que cuidam de porcos, e tem uma hora que ele sente tanta fome, ele está dando as bolotas, ele está dando a comida para os porcos, e ele está com tanta fome que ele olha e fala assim: será que eu como isso aqui, gente? Eu estou pensando em comer isso aqui, cara. Você já pensou o nível de degradação de uma pessoa? Pensar em comer comida para porcos. Mas aí então ele diz assim:
pensando com ele: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Sabe que mais? Eu vou me arrumar, voltar para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Contra o Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Um filho que tinha herança estava aceitando se vender como um trabalhador. O princípio de orfandade é: você faz porque você recebe alguma coisa. Você não tem ideia da herança. Você trabalha por um salário. O órfão trabalha por um salário. O irmão mais velho desse jovem pensava da mesma forma. E na hora que ele viu aquela festa que foi feita para ele, o jovem chega para o pai e fala assim: o que está acontecendo aí? Churrasco, pessoal fazendo uma costela. O que está acontecendo? Não, seu irmão voltou, estava perdido e voltou. Falou: ah, é? Eu aqui há anos trabalhando, nem um cabrito o Senhor me deu. Eu acho que o cabrito devia ser alguma coisa bem pequena, assim, porque ele falou: nem um cabrito o Senhor me deu para eu celebrar com os meus amigos. Mentalidade de escravo. Ao invés de pensar na herança que ele tinha, ele queria o quê? Um cabrito. Ele perguntando: nem um cabrito o Senhor me deu. Esses dois irmãos eram órfãos de pai vivo, tinham uma mentalidade de orfandade dentro deles. Nós lemos lá em cima em Romanos que nós somos co-herdeiros de Deus. Não somos apenas trabalhadores, não somos apenas servos, somos filhos. Somos donos de tudo, assim como Deus é. Quando você entende que o reino é nosso, você não se pergunta mais: quanto que é 10% de 1.150 mesmo, que eu preciso dar o dízimo aqui? Porque você entende que o reino é seu, você tem herança. Você está entendendo? Quando você entende que o reino é nosso, você se preocupa em deixar que os seus filhos não destruam as cadeiras, não subam na salinha, não batam a porta do banheiro, porque você entende, você tem uma mentalidade de que o reino é nosso. Da mesma forma como a herança é nossa, o cuidado também é nosso. Amém? Na orfandade não se tem identidade, não se tem destino. É característica do pai apontar o caminho. Quantas pessoas aqui já se viram começando e não terminando coisas? Ah, eu vou começar inglês. Tá aí, eu vou começar inglês. E começa inglês, daqui passa 2 semanas, você já não vai mais para o inglês. Aí você fala: vou começar a fazer academia. Aí você começa a fazer academia, daqui a pouco você fala: não estou com tempo, não estou conseguindo. Meus irmãos, identidade é o que o pai dá quando ele dá destino. Identidade vem da palavra idem, e idem significa ser igual. Então, quando nós buscamos a nossa identidade, nós temos que pensar que nós precisamos, na nossa identidade, sermos iguais a Deus, sermos iguais a nosso Pai. Você não precisa buscar nenhuma outra identidade. A identidade que você precisa é reconhecer quem Deus é, seu Pai, e se tornar igual a Ele. Amém? O Pai é amor, e o amor dá destino. Lá em 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele não esperou que você o amasse. Ele te amou antes disso. Antes de que você pudesse correr ao encontro dele, ele vinha e te dizia: eu te amava já há muito tempo. Quando percebemos que o Pai é amor, isso nos dá destino. Uma outra característica da orfandade é se sentir deslocado, uma sensação de falta de pertencimento. Sabe aquelas pessoas que falam assim: então, eu estou vindo aqui nessa igreja aqui, mas eu não, sei lá, parece que alguma coisa não pegou, sabe? Tem um negócio que não está rolando. É isso, a falta de entendimento a respeito de quem é pai. Dá uma impressão de que as pessoas não nos aceitam. Porque talvez você lá na sua casa, você era uma pessoa estranha dentro da família. Sabe aquele ditado, a ovelha negra da família? Sabe aquele ditado, a pessoa diferente? Ah, esse aqui é o diferente.
Sabe aquela reunião de irmãos que junta todo mundo e o pessoal fala assim, fulano deixa que ele é diferente, ele é crente. Ele não... Nem fala isso com ele que ele é crente. E você começa a se sentir deslocado, assim. Mas não é esse deslocamento que eu estou falando. Estou falando deslocamento de você chegar num lugar e você não se sentir parte do grupo, sabe? Você faz parte de uma equipe no trabalho, mas você percebe que as pessoas não te abraçam. Você parece que se sente meio aleatório, sabe? A falta de paternidade gera uma sensação de que as pessoas te esqueceram. De que você nasceu na família errada. Mas a característica marcante de Deus para um antídoto sobre isso é que Deus é o Criador do corpo de Cristo. E Ele te dá abrigo. Olha só o que diz Salmo 27:10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Em Salmos 94:22 diz, mas o Senhor é a minha defesa e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. Salmo 32:7 diz, tu és o lugar em que eu me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Aleluia! Deus é Pai. Ele é Pai. Ele é Pai. Ele é o modelo certo de Pai. O entendimento de que você é filho te faz sentir em casa, porque o Pai está em todos os lugares. Onde você for, é o seu lugar. Onde você for, você vai ser aceito, porque você é filho de Deus. Aleluia! Uma outra característica da orfandade é que você sente uma forte e constante carência emocional. Sabe aquela carência crônica? Eu confesso aqui que eu era um pouco assim. Eu sou um caso diferente. Dizem que geralmente mulher que é assim, né? Mais carente e tal. Eu sou o carente da nossa relação, né, amor? Preciso de carinho e tal, eu sou assim. Ai, fininho. Aí, sabe aquela coisa melosa? Eu sou assim. Sabe aquela coisa de ligar e falar assim, amor? E ela não... Deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu ligo para a Viviane uma vez, né? Aí, eu oro a Deus para não precisar ligar de novo. Se eu ligar de novo, assim, amor, ela, oi. Estou fazendo um monte de coisa aqui, fala. Não, liguei para falar que eu te amo. Tá bom, eu te amo também, tchau. E aí esse tipo de pessoa, ela é a pessoa que liga para outra e fala assim, amor, tudo bem? Olha, eu estou contando aqui no relógio, fazem 32 minutos e 45 segundos, 46 agora, 47, que você não me fala que me ama. Te amo, amor. Ama quanto? Amo muito. Muito quanto? Muito, sei lá, até o céu. Sabe a pessoa carente? Aquela carência, aquela coisa. Sabe aquela coisa? Ai, esse Felipe. Necessidade de elogio, necessidade de ser lembrado. Sabe quando você vê algumas pessoas no Instagram postando fotos mostrando mais do que deviam? Isso me traz à memória nitidamente que essas pessoas estão carentes, com fome de atenção. Fome de serem reconhecidas. Sabe aquela pessoa que posta uma foto? Nossa, como você emagreceu. Ai, você achou? Tem nada, até engordei 2 quilos. Mentira, postou lá para ficar ouvindo. Fica contando 12 curtidas. Meu Deus, coloquei isso de manhã. Não é possível. Dá um refresh nessa página para ver se atualiza. Pessoas carentes. E aí quando recebe esses comentários, nossa, como você está lindo, como você está linda. Uau, se tivesse alguém para levar para uma ilha deserta, era você que o levava. Aqueles elogios fazem que a pessoa se sinta amada, porque talvez ela não tenha sido amada pelo seu pai. Você entende que tudo tem a ver nessa conexão paternidade terrena com paternidade eterna, e se você confundir os dois, você está na lama? Você entende isso? Quem entende isso aqui? Levante sua mão. Fala para mim que você está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Fome de afeto. Um buraco na alma. Um vazio que não consegue se preencher. Aí o pessoal vai lá, posta uma foto, aí recebe aquelas curtidas, mas esse efeito é que nem droga, passa rápido. Daqui a pouco eu preciso ir lá de novo para tentar fazer alguma coisa.
Eu estou dando um exemplo de mulheres, mas existem os homens que compram um carro para ficar andando com o braço de fora aqui, né? Eu faço isso, vai dar um tapa na minha mão quando eu faço isso. Eu boto o carro. Carência de elogio, carência de receber uma palavra de afeto. Deus tem palavras de afeto. Lucas 15:20 diz: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu ele, o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. Deus é um Deus de afeto. Deus é um Deus que nele vão ser curadas todas as suas fomes, as suas necessidades, as suas carências. Ele vai completar isso. Cadê o Davi, meu filho? Está ali? Davi, eu vou ensinar isso para você entender como é o afeto do pai. A cena é a seguinte. O pai do filho pródigo está na porta, ansioso todos os dias da sua vida, desde o primeiro dia que o filho se foi. Ele espera a volta do filho. Ele não sabe o que está acontecendo, ele não tem notícias. Naquela época não tinha Instagram, ele não estava postando, estou comendo comida de porco. Ele não tinha como ligar, não podia mandar um pombo correio, não tinha o que fazer. E o pai está lá todo dia esperando o filho voltar, e as coisas não acontecem. E o pai apaga a lamparina e vai deitar. No dia seguinte ele volta e fica apoiado na cerquinha, olhando lá para o horizonte, esperando o dia, um dia meu filho vai voltar. E é isso que um dia o pai olha assim, igual eu estou vendo Davi, ele fala: não é possível, não. Davi, vem filho, vem filho, vem filho. E o pai olha para o filho e abraça o filho assim, ele aperta o filho. Ele diz: meu filho, como eu te esperei. E o filho chora igual o Davi está chorando. A gente não combinou isso, né, filho? E o pai beija. E o filho está fedido. Não esse, o filho da... Está pesado. Palmas para o Davi, gente. E o filho está fedido, está sujo. Ele estava se movendo em meio à sujeira. Pega um papelzinho, por favor. Obrigado. E aí o filho está sujo, está fedido. Mas ele diz: tragam as coisas. Põe fogo aí na churrasqueira, vamos fazer um churrasco. Começa a cantar aí, toca alguma coisa. O filho estava perdido e voltou para casa. Meu irmão, Deus está te esperando de braços abertos. Corra ao encontro dele. Ele vai te abraçar, vai beijar você, vai te dar uma sandália nova, vai colocar um anel no seu dedo e vai te dar destino. Nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais você vai ser o mesmo. Deus vai te dar destino. Aleluia. O Pai tem afeto ao seu dispor. Deixa eu te dizer uma coisa: se há uma lacuna na sua vida, não procure preenchê-la com alguma outra coisa que não seja Deus. Não há nada que vai preencher você que não seja Deus. Não é dinheiro, não é relacionamento, não é emprego, não é projeto, não são seus filhos, não é a sua esposa. Deus vai preencher a lacuna. Eu não sei que tipo de pai você teve, mas Deus é o pai correto. E Ele hoje é o seu pai. Deus é um Deus de afeto, de palavras de afirmação. Felipe, mas está tudo dando errado, você não tem ideia. Talvez seja
porque você não tirou as mãos de cima. Talvez você esteja deixando algumas áreas da sua vida para que Deus cuide, mas algumas você diz, não, essa aqui eu acho que eu entendo mais. Sabe o que geralmente é isso? Área de relacionamento sentimental. Você fala assim, Deus nunca namorou. Começa daí. Então eu devo entender mais do que Deus para escolher uma pessoa para mim. E aí você deixa, entre aspas, Deus cuidar de algumas coisas, mas nos seus relacionamentos amorosos, você decide cuidar. Está na hora de você tirar a mão de cima das coisas. Deus me mandou aqui essa noite para dizer, tá na hora de você tirar a mão de cima das coisas. Está na hora de você parar de tentar resolver as coisas na força do seu braço e começar a depender de Deus. Está na hora de você se lançar. Eu lembro que eu colocava o Tiaguinho em cima de um relógio de luz, numa casa onde a gente morava, e eu colocava ele lá em cima, era bem pequenininho, não é esse galalau que é hoje. Eu colocava ele lá e falava assim, pula filho, aí ele vinha e se jogava assim. Cara, ele nunca perguntou para mim, falou, você vai me segurar? Mostra o seu muque aí, faz assim para eu ver. Ele confiava em mim. Confia ainda hoje? Então se joga lá de cima. Não, né? Meus filhos sabem que eu sou o provedor da casa. Eles não vão dormir e falar assim, ô pai, como é que tá de leite aí, hein? Eu tô querendo dormir, mas estou preocupado, não sei se tem leite para amanhã. Como é que tá de leite aí? Não, tá tudo bem. Tira uma foto, manda para mim no meu WhatsApp, só para eu ficar tranquilo. Eu ouvi um pregador falando assim que os filhos não sabem, né, se ele rouba leite, se ele tem uma vaca no fundo do quintal. Eles só sabem que o pai gera o leite, né? O pai provê. Deus é bom, amém? Para finalizar, o problema do diabo não é quando a gente se converte. O problema do diabo não começa quando a gente aceita Jesus. O problema do diabo começa quando você entende que você é filho. Aí sim ele tem que começar a se preocupar. Porque quando você é apenas convertido, você não tem entendimento de quem Deus é em você e de quem você é em Deus, está tudo tranquilo. Só que a partir do momento que você fala, eu sei quem é meu pai. Você já viu esses filhos de juízes, filhos de advogados que, você sabe quem é meu pai? Você tinha que chegar com essa marra aí diante do diabo e falar assim, ô diabo, você sabe quem é meu pai, cara? Você sabe quem é meu pai? Fica na moral. Fica na moral. Deus é seu pai. E ele é o tipo correto de pai. A banda pode subir, por favor. Aleluia. Deus é pai. Ele é bom. De todas as coisas que você me ouviu falar aqui nessa noite, eu preciso que uma você guarde lá dentro do seu coração. E coisas para guardar no coração nunca podem estar fora da palavra. A palavra é o nosso lugar de segurança, amém? A palavra do Senhor, a Bíblia, é o nosso guia de sobrevivência, é o nosso manual de instruções. Eu sou o que a Bíblia diz que eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu vou fazer. Eu quero que você feche seus olhos aí. Quero fazer um exercício com você. E que você ouça o que eu vou ler. Está lá em Salmos 139. A partir do versículo 1. Davi, ele tinha um conhecimento tão profundo de quem Deus era. E ele escreveu isso. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me sento, quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir, Senhor.
Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, tu estás lá também. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Esse é o seu Pai. Se eu pudesse colocar um título para esse capítulo, seria Carta de um Pai a um Filho Amado. Quando você tiver medo, quando você se sentir inseguro, quando você não souber quem você é de fato, corra para Salmo 139 e leia isso até que você se convença de que Deus é Pai e você é filho. Continue com seus olhos fechados, sabe? Talvez nessa noite você queira uma ajuda para liberar perdão para o seu pai. Ou talvez nessa noite você queira selar uma aliança com Deus para dizer para Deus: Pai, eu quero começar de novo a partir de agora. Eu quero de fato ter um relacionamento de pai e filho. Eu não quero mais enxergar o Senhor como um pai ausente. Eu não quero enxergar o Senhor como um pai autoritário. Eu quero enxergar o Senhor como o pai que o Senhor é para mim. Se você quer começar de novo, se você tem coisas para colocar para fora, você não vai sair daqui essa noite carregando o mesmo fardo de paternidade e orfandade que você chegou aqui. Hoje é dia de limparmos o entulho que ficou guardado aí tantos e tantos anos, e hoje o Pai verdadeiro vai substituir as coisas ruins que o pai terreno não fez. E o que o seu pai terreno fez de bom vai ficar guardado, e o ruim vai ser substituído pela paternidade de Deus, que hoje foi revelada a você pelo meio do Espírito Santo de Deus. Então, se você quer receber isso nessa noite, se você tem coisas para deixar, eu te convido, vem aqui à frente, levanta do seu lugar, não volte para sua casa da mesma maneira. Se você precisa liberar perdão, se você quer começar novamente, escute bem, eu não estou falando de aceitar a Jesus como Salvador, eu estou falando de pessoas que querem rever o seu relacionamento com Deus Pai. E nós vamos orar aqui. Há uma unção fresca que pode ser derramada sobre a sua vida. Venha. Quem tem coisas para deixar de lado hoje? Quem quer dizer: eu não vou voltar? Venha, pode vir. Eu não vou voltar para casa hoje, Felipe, com os entulhos que foram guardados. Eu não quero mais viver preso. Eu não quero mais viver preso ao meu passado, julgando se meu pai poderia ou não poderia ter sido melhor. Eu quero ser melhor. Quem aqui precisa tomar a decisão de perdoar o pai? Todo mundo de olho fechado. Talvez você não queira vir aqui. Todo mundo de olho fechado, por favor, em nome de Jesus, não abra seu olho agora. Quem aqui precisa levantar?